2019 foi um ano de muitas angústias, de muitas preocupações e dificuldades para as famílias, para os trabalhadores brasileiros. Em pouco tempo do governo Bolsonaro, já estamos enfrentando o desemprego, a miséria e a fome voltar a assombrar lares do nosso Brasil. Um desgoverno baseado no desmonte, na mentira, no ódio, na intolerância e no preconceito. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. O Brasil ainda tem 5 milhões de pessoas passando fome. A economia está reagindo. Mais de 12 milhões de brasileiros estão desempregados. Somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Desde o começo desse ano, o número de queimadas no Brasil cresceu 82%. 2019, o ano que a impunidade virou regra. 27 de fevereiro de 2019, Francisco de Souza Pereira, cacique indígena da etnia Tucano, é morto em sua casa na comunidade Uruquia. Esposa e filha testemunham o assassinato. 6 de agosto de 2019, Carlos Alberto Oliveira de Souza é assassinado no conflito da comunidade Cemitério dos Índios, em Manaus, Amazonas. Foi executado com mais de 10 tiros. 7 de dezembro de 2019, Raimundo Benício Guajajara e Firmino Prechê de Guajajara são atingidos por tiros às margens da BR-226, no Maranhão. 13 de junho de 2019, o cacique Willames Machado, 2 de julho de 2019, 1º de novembro, 2 de dezembro de 7 de dezembro de 2019, é morto, é executado, é assassinado, é espancado na zona leste de Manaus. Em 2019, foram 8 indígenas assassinados, o maior número nos últimos 11 anos. Além dos indígenas, 21 trabalhadores rurais foram assassinados em conflitos no campo. Mas essas mortes não podem ser vistas com surpresa ou obra do acaso. 2 de janeiro de 2019, Ricardo Salles, condenado por fraudar mapas ambientais para beneficiar empresas em São Paulo, foi nomeado como ministro do Meio Ambiente. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, historicamente vinculada ao Ministério da Justiça, foi transferida para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pasta comandada por Damares Alves. Demarcação de terras indígenas e quilombolas é transferido da FUNAI para o Ministério da Agricultura sob o comando de Tereza Cristina e seus comparsas ruralistas, inimigos históricos dos indígenas. O IBAMA e ICMBio passaram a ser constantemente atacados em sua estrutura interna. A equipe técnica de especialistas foi substituída por policiais e militares. A verba reduzida. As ações de fiscalização perderam apoio da Polícia Federal e passaram a ser anunciadas previamente, colocando em risco a vida dos fiscais. Acabou o monopólio. E no discurso, o governo criminaliza organizações sem fins lucrativos e movimentos sociais que lutam pela preservação ambiental, desviando o foco dos verdadeiros crimes e criando aberrações jurídicas, como a acusação forjada contra 4 brigadistas de incêndio de Alter do Chão, no Pará, e a apreensão de documentos e equipamentos da premiada ONG Saúde e Alegria. A impunidade virou a lei, e as máfias ambientais, que desmatam, garimpam, ameaçam e matam, ficaram livres para agir. O governo promete não punir os verdadeiros criminosos. 25 de janeiro de 2019. Uma barragem de rejeitos da Vale do Rio Doce, no córrego do Feijão, se rompeu, despejando 9,7 milhões de metros cúbicos de lama em menos de 5 minutos. Material altamente tóxico desceu pelo leito do rio Paraopebas, envenenando toda forma de vida da região. O maior crime ambiental da história do Brasil. 270 pessoas morreram. 11 ainda permanecem desaparecidas. Um cenário de devastação tomou conta. Famílias em desespero no aguardo de notícias das equipes de busca e resgate que trabalharam arduamente durante todo o ano.
Durante o ano, o que chamou a atenção foi a impunidade e a negligência da Vale e outras mineradoras responsáveis pelo crime. Os relatórios e auditorias realizadas constataram que a empresa estava ciente do risco iminente de desabamento da barragem e nada fizeram. Agosto de 2019. O Brasil arde. A Amazônia, palco de uma sequência interminável de incêndios florestais, é rapidamente reduzida a cinzas. Junto a ela, sua biodiversidade, suas árvores, seus rios, sua população. As chamas que consomem a maior floresta tropical do mundo logo chamam a atenção da comunidade internacional. E uma frase sempre se repetia: The Amazon is burning. The Amazon forests are burning. The Amazon is burning. The Amazon is burning. The Amazon rainforest is burning. And the Amazon rainforest is burning at a record rate. Em 10 de agosto de 2019, o INEP registra aumento significativo nas queimadas florestais. O Dia do Fogo, como ficou conhecido, marcou o início de uma onda de incêndios criminosos na região amazônica. Naquele mês, 29.944 quilômetros quadrados de floresta amazônica foram devastados pelos incêndios florestais, equivalente a 4,2 milhões de campos de futebol. Até novembro, 70.698 quilômetros quadrados queimaram, aumento de mais de 50% em relação ao ano passado. Em todo o Brasil, foram registrados 194.452 focos de incêndio, sua maioria na Amazônia. Em meio ao caos, não está pegando fogo. polêmicas Parte do povo nativo e desordem, até porque a floresta é úmida, não tem como pegar fogo. a Amazônia continuou queimando. As dimensões dos incêndios logo repercutiram em mobilizações nacionais e internacionais. A devastação da floresta amazônica acarreta graves consequências ao meio ambiente e colabora para as diversas alterações climáticas. Não há qualquer garantia da plena restauração da biodiversidade amazônica. O caminho é sem volta. 30 de agosto de 2019. Chegam ao litoral brasileiro as primeiras manchas de óleo. Paraíba, Pernambuco e Sergipe notificam o aparecimento dos resíduos nas praias. Nas semanas seguintes, mais de 70 localidades denunciam ao IBAMA o surgimento de vestígios de óleo. 4 meses após o primeiro registro, 959 localidades informaram o aparecimento das manchas. 11 dos 17 estados litorâneos foram afetados. Estima-se ainda que mais de 1.000 toneladas de óleo foram retiradas das praias brasileiras. Em abril, 5 meses antes do desastre ambiental, o presidente Jair Bolsonaro extingue comitês que integravam o plano de ação a incidentes com óleo. Diante da tardia resposta do governo federal, centenas de voluntários mobilizaram-se para a retirada do óleo das praias, expondo-se ao risco de contaminação. Esses voluntários representaram o principal vetor de ação frente ao desastre ambiental. Segundo a Prefeitura de Salvador, em um final de semana, voluntários chegaram a retirar mais de 4.500 toneladas do petróleo cru. O óleo, rico em hidrocarbonetos cancerígenos, causa asfixia quando em altas concentrações. A curto prazo, gera problemas dermatológicos e respiratórios. A longo, pode gerar problemas neurológicos e câncer, como leucemia. Até novembro, foram registrados pelo IBAMA 158 animais afetados, além de diversos voluntários com indícios de contaminação. 9 de janeiro de 2019. O governo Bolsonaro registra no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 28 agrotóxicos diferentes. Dentre as substâncias, sulfoxaflor, apontado por pesquisadores como capaz de reduzir em até 54% a população de abelhas, e metomil, classificado como substância extremamente tóxica que pode causar paralisia muscular e respiratória, levando à morte. 3 meses depois, em março, mais 35 substâncias são liberadas. Em abril, 31 são registradas. Em junho, 96. E em setembro, 63.
Em 2 de outubro de 2019, 57 agrotóxicos são liberados, sendo 6 inéditos, 41 genéricos e 10 pesticidas biológicos. O Brasil, reconhecidamente um dos países que mais consome agrotóxicos no mundo, aprovou até 2015 uma média de 136 novos pesticidas por ano. Entretanto, somente em 2019 foram 474 substâncias liberadas, o maior número nos últimos 14 anos. No Brasil, os resíduos máximos permitidos nos alimentos para consumo são drasticamente mais altos do que na Europa. 10 vezes maior no café, 20 vezes maior na cana-de-açúcar e 200 vezes maior na soja. Do campo à mesa, o uso indiscriminado de agrotóxicos deixa sua marca. De 2007 a 2014, o país registrou 25 mil episódios de intoxicação por esses produtos. Mais de 2 mil óbitos entre 2000 a 2009. Sabe-se ainda que a exposição a essas substâncias causa alterações celulares e, consequentemente, pode estar associada a alguns tipos de câncer. Em 2019, um projeto de morte e destruição do planeta tomou o poder no Brasil e acelerou a destruição do meio ambiente, colocando toda a humanidade em risco. Contradizem fatos científicos com mentiras e calúnias. 2020 será um ano decisivo. Não existe planeta B. Você também é aliado nessa luta. Participe da rede Ninja Ambiental.